A paz do Senhor a você, professor da classe pré-adolescente. Eu sou o Douglas Nilson. Estou aqui participando desse momento do nosso EBD Podcast, juntamente com as irmãs Manuela e Zília, a irmã Eleide, que dentro de instante vão estar se apresentando e cooperando juntos nessa lição. Nós estamos estudando esse trimestre, a classe pré-adolescentes, que envolve os alunos de 11 e 12 anos, estamos estudando sobre sábios conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. E toda a dinâmica da lição está focada no livro de Provérbios, e hoje a nossa terceira lição vai abordar a sabedoria e o temor do Senhor. Então, quero já passar para as professoras para apresentar-se e fazer suas considerações iniciais, as expectativas para essa lição com vocês. Manuela, em seguida, Eleide. A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo. Amém, a paz do Senhor. A irmã Isabel, infelizmente, não pôde estar conosco, e por isso que estamos com dois convidados hoje muito especiais. A irmã Helena já faz parte do outro grupo, né, do nosso podcast para a classe de pré-adolescentes, e o irmão Douglas Nilson, que é da classe do discipulado. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre a lição de número 3, falando sobre a sabedoria e o temor do Senhor. Mas aí é bom a gente pensar, relembrar um pouco sobre a lição 1, que abordamos, né? O bom conselho dos pais, e a lição 2, que falou sobre as falsas amizades. Então, em ambos, a gente está vendo ali Salomão aconselhando, né, diretamente a ter cuidado com os conselhos, que o conselho do pai é para o bem, para a nossa correção, assim, né, também como a palavra do Senhor, que também devemos abraçar como um guia para a nossa vida cristã, de conduta. E aí você, enquanto professor, pode retomar, né, esses conceitos, essas lições, sinteticamente, né, com o seu aluno, e também falando sobre as falsas amizades, né, a importância de ser amigo de Deus e ter amigos escolhidos por Deus. E aí eu vou deixar a irmã Eleide se apresentar e a gente dá continuidade. A paz do Senhor, irmã Manu, irmã Douglas Nilson, tudo bem? Tudo a bom? Paz do Senhor a todos os professores que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo também, né, em nome de Jesus. Tenhamos aqui uma aula abençoada por Deus. É um prazer estar colaborando com o grupo, né, porque somos parte de um único grupo, somos parte de um único corpo, e é sempre um prazer colaborar e contribuir com os irmãos nessa classe que eu faço parte, né? Também dou aula no pré-adolescentes aqui na minha congregação, em Nazaré 2, né? E fico muito feliz em colaborar. Amém. Então, queridas irmãs e você, professor, que vai estar nos acompanhando, a nossa lição ela parte de um princípio relacional entre temor do Senhor e sabedoria. Então, as professoras Manuela e Leide, que relação nós podemos traçar entre conhecimento e sabedoria, tendo em vista que os nossos alunos eles estão em uma guinada de conhecimento, seja no âmbito acadêmico, seja na vida, eles estão muito férteis a conhecer, a aprender o que esse conhecimento tem a ver com sabedoria e o que ele distancia da sabedoria. A gente retoma, né, um pouco até a introdução da própria lição, que vai falar sobre a importância e o texto bíblico sobre que está em Jó, capítulo 28, versículo 28, que vai dizer: "E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer o Senhor, para ter compreensão é necessário afastar-se do mal." Então, nós vamos ver bem isso na introdução da lição, quando o Salomão vai dizer no livro de Provérbios, e não só no livro de Provérbios, em vários lugares da Bíblia nós vamos ver passagens falando sobre
a importância de temer ao Senhor, né? Esse é um assunto bastante apresentado na Bíblia. Então, é preciso pensar que o temor ao Senhor é quando a gente entendemos, né, ali reconhecemos a soberania do Senhor, né, e temos esse relacionamento com Ele. Enquanto que a inteligência, o conhecimento, é algo que eu apenas adquiro, mas que, infelizmente, eu não sei aplicar sabiamente na minha vida, né? Então, seria essa a diferença. Então, quando eu sou um cristão que tenho a sabedoria no Senhor, então, na minha vida, eu vou conseguir trazer a palavra de Deus, vou ter essa relação íntima com o Senhor, como vamos ver ao longo da lição, de modo que eu consiga refletir isso na minha vida sabiamente. Então, eu sempre vou ter atitudes sábias. Como nós falamos, por exemplo, eu vou preferir, né, como foi falado na lição 1, o conselho do meu pai, de alguém mais velho, que o conselho de alguém que não tem tanta experiência, como nós vimos em relação às amizades. Eu vou ter ali a oportunidade de ter várias amizades, de conhecer várias pessoas, mas vou ter próximo aquelas que me aproximam de Deus. Então, eu vou escolher sabiamente. É, de fato, quando eu conheço a palavra do Senhor e consigo fazer essa relação, aplicando à minha vida. E aí eu estou agindo com sabedoria. E, consequentemente, se eu ajo com sabedoria, eu estou agindo de forma temente a Deus, porque eu vou pensar se Deus está se agradando dessa minha atitude. Então, é importante trazer isso para a vida do pré-adolescente, porque ele está justamente, né, para ele, né, a amizade é muito importante, para ele essas relações, esse relacionamento. Então, ele está nessa construção do relacionamento com Deus. Então, é importante apontar que a sabedoria, ela vem na medida que nós amadurecemos na nossa vida cristã, na caminhada, e para isso também nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Irmã É Leide, verdade. pode É completar. verdade, é verdade, né? Eu estava aqui observando os objetivos específicos, né? Eu gosto muito desses objetivos específicos da lição. O objetivo número 1, né? Diz assim, os saberes escolares, né? Que são os objetivos específicos. Eu acho que todo professor na classe de pré-adolescentes, ele devia trazer essa rosinha assim, trazer e expor, né? Porque você sabe, você colocou isso muito bem lá na EBD em síntese, né? Em relação às dicas pedagógicas, que a gente aprende muito mais quando a gente vê, né? E aí, olhando para esses objetivos, né, é interessante que eles estejam presentes na sala, porque ele traz informações, né, que eles estão dentro da lição, mas não fazem parte exatamente do corpo, né? O objetivo número 1 diz assim: sabedoria se refere à capacidade de usar o conhecimento de forma mais adequada. Você estava falando e eu estava lembrando, né? Conhecimento, informação não é conhecimento, e conhecimento não é sabedoria, né? Mas as três coisas juntas, né, nos fazem alguém mais capaz de tomar decisões, mais capazes de tomar decisões. Para ser sábio é necessário temer ao Senhor. Não adianta só ter conhecimento, só ter informação, é preciso ter temor. Temer ao Senhor não é o mesmo que sentir medo, né? Deus, ele não é esse ser perverso, maligno, que está pronto para ali fulminar se você estiver fazendo alguma coisa errada, né? Ser punido, castigado, isso não é temor, né? Temor é respeitar, é honrar, é obedecer, independente da situação. Aqueles que temem ao Senhor desenvolvem relacionamento com Ele, né? De forma mais íntima. Honramos a Deus quando somos gratos e fiéis. Não é só obedecer ao Senhor, né, que faz parte desse processo de temor e sabedoria, mas ser grato ao Senhor também né, é uma forma de expressar a sabedoria, né, que o Senhor nos dá, e honramos ao Senhor quando tememos a Ele.
esse conjunto de informações, né? Eu acredito que deve dar uma boa introdução para o professor, para ele começar essa aula aí com, assim, com um leque, né, de conceitos bem interessantes para serem trabalhados, porque o pré-adolescente ele está nessa fase de absorver bastante informação, mas que ele também precisa de uma ilustração, de alguma coisa que possa facilitar essa absorção desse conhecimento, porque tendo esses dois elementos, a informação e a imagem, né, você vai ter várias possibilidades de desenvolver com eles e estimulá-los a fazer perguntas, né, a participar dessa aula. E aí, quando você para e coloca esse primeiro objetivo aqui, sabedoria se refere à capacidade de usar esse conhecimento. E aqui no subtópico, né, do primeiro ponto da lição, fala de como adquirir sabedoria. Não há como ter sabedoria sem servir a Deus. É impossível ter sabedoria que ela não venha de Deus, que ela não seja um elemento, né? A sabedoria é um dos elementos que nos trazem, que nos fazem, de fato, né, filhos de Deus. É a diferença entre quem serve e quem não serve. Não é verdade? É verdade. E é interessante, irmãos, que nesse primeiro tópico ainda dos objetivos, nós vamos aprender que sabedoria ela tem uma ação de aplicabilidade, ou seja, eu não vou adquirir sabedoria se isso não é colocado em prática. Eu vou identificar a sabedoria de alguém a partir do momento que as minhas ações, minhas atitudes no dia a dia, ela vai sendo evidenciada. E aí, isso é interessante porque no segundo tópico desse primeiro ponto, ele vai falar de adquirir sabedoria. E antes das irmãs pontuarem de que forma o nosso aluno ele pode ser, a irmã Eleide já citou aqui várias formas, porque essa faixa etária ela é muito instigada a muitas coisas, e isso ajuda eles nessa busca, até a viver o que Tiago fala lá na sua carta, que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. O professor pode e deve estimular os seus alunos a buscar isso, a fazer uma análise até no período da aula, e esses alunos buscar essa sabedoria que vem da parte de Deus. Mas um ponto crucial nessa questão de adquirir sabedoria é que é impossível, qualquer que seja o aluno ou o professor, é impossível ter absorção de sabedoria se antes essa pessoa não é rendida a Cristo. Então, não dá para dizer, meu aluno ele é muito sábio, mas ele ainda não é crente, ele ainda não se rendeu a Cristo. Então, isso é antagônico. Ele pode ser muito inteligente, como nós falamos no primeiro ponto. Ele pode ser uma pessoa muito ligada em muitas coisas, descolada, como diz no linguajar dele. Mas sabedoria tem um pré-requisito, esse pré-requisito é salvação. A partir do momento que eu sou salvo como professor, o aluno é salvo, e isso é importante até o professor destacar na aula, porque pode acontecer de ali ter algum aluno que nunca teve essa consciência de necessidade de rendição a Cristo. Então, ele está ali, ele vai caminhando, mas a vida dele vai virando algo rotineiro. A partir do momento que o professor pontua algo dessa natureza, esse aluno ele pode ser despertado a render-se a Cristo e iniciar uma nova trajetória. Mas, professoras, como adquirir essa sabedoria? Só aproveitando aí o gancho do irmão Douglas Nilson, deixa eu só fazer um comentário. Eu tenho alunos que eles ainda não aceitaram Jesus, ainda estão caminhando, vêm só para a escola dominical, são da comunidade, e aí vem para a escola dominical, né? E assiste as nossas aulas e é uma bênção. Mas aí o que foi que eu fiz para a gente conseguir desenvolver, porque o Salmo 119 diz assim, como poderá o jovem purificar os seus caminhos? Aí a resposta vem em seguida, né? Observando o segundo a sua palavra.
E não tem como adquirir essa sabedoria sem aceitar Jesus, né? Sem ter um relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus refere-se, né? Um dos pontos do relacionamento é conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. E aí não tem como esse jovem adquirir essa sabedoria se não for através da palavra. E eu fiquei preocupada, eu digo, Jesus, o que é que eu faço para esse povo ler o livro de Provérbios? Porque vai ter que ler. Vai ter que ler para a gente poder desenvolver uma forma de apropriação mesmo dessa palavra. E aí eu entreguei para eles na primeira aula, um kitzinho com uma revista, um calendário e um cronograma de leitura. Né? E, claro, um pirulito. Que é para estimular, né? Para assim, adoçar a situação. E para que eles possam, de fato, né? Apropriando-se da palavra, que é uma das formas de se adquirir a sabedoria, né? É uma das formas. Né? Não só orando, não só caminhando para a igreja, mas aprendendo a palavra. No capítulo 8, no verso 13, diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa, aborreço. Então, assim, nós, para observarmos, na observação da palavra, nós conseguimos adquirir sabedoria e, através dessa sabedoria, observando a palavra, nós conseguimos observar o que está ao nosso redor e, assim, nós vamos conseguindo desenvolver, aplicar essa sabedoria que o Senhor nos concede através do seu Espírito e da sua palavra. Amém? Amém. Manuela, que você poderia continuar? É importante, eu acho, até o professor, você, né, professor, retomar até a história de Salomão, né? Ele pediu a Deus sabedoria. E como é importante, quem não quer ser sábio, né? Se você perguntar lá a sua classe pré-adolescente, quem gostaria de agir como sábio, quem quer como agir nas situações, que eles têm essas dificuldades, principalmente nos relacionamentos, de como agir, de como proceder, o que fazer naquela situação. E isso a gente adquire com a sabedoria, né? Na medida que conhecemos justamente ao Senhor. Então, a gente adquire sabedoria conhecendo ao Senhor, se aproximando dele, tendo um relacionamento íntimo com ele, tendo uma vivência, experiências com Deus. E isso nós precisamos, claro, do auxílio da palavra, do auxílio da oração, entra conselhos de pessoas cristãs, conselho de pais, então um conjunto, né, de situações, de fatores, além do que falar para eles também, quantos personagens bíblicos, né, nós temos que demonstram atitudes de sabedoria, mulheres, né, e a gente pode citar homens de Deus, que vão mostrar como aplicaram, né, esse relacionamento que tinha com o Senhor, essa vivência da vida cristã, como eles aplicaram na vida deles, né, ali com sabedoria. Então, eu acho que é importante o professor trazer exemplos e até mesmo se colocar como exemplo, né, de como ele procura agir em determinadas situações e pedir também para ouvir o próprio pré-adolescente, em situações que ele tenha passado, vivenciado, e que ele agiu conforme a palavra, de forma sábia. E aí a gente sabe que agir com sabedoria é saber a hora de falar, né? Até a maneira como trata ali o pai, a mãe, eles sabem, né, como conquistar uma coisa. Então, eles sabem agir, né, com inteligência, mas é preciso, para agir com sabedoria, agir conforme a palavra. Então, a gente adquire a sabedoria na medida que nos aproximamos de Deus, conhecemos a sua palavra, nos relacionamos com ele, oramos. Então, é assim que a gente adquire. E fechando... Pode falar. E também, Manu, além de todas essas coisas, né, também aprendendo com os exemplos que estão ao nosso redor.
os nossos pais, com os nossos amigos. Eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, né, usando exemplos, testemunhos, né, testemunhos assim, que nós conhecemos, ou até mesmo um testemunho pessoal, de de algum momento, alguma situação em que é necessário aplicar determinado conhecimento e que o Senhor nos dá vitória através da palavra, da atitude, né? Eu gosto muito de usar exemplos, né? Exemplos edificantes, claro, alguma coisa tem que ser alguma coisa que edifique, né? De fato, que tenha a ver com o momento da aula e que eles possam também se reconhecer e possam dizer, olha, eu também vivi um momento assim, que eles possam trazer os seus testemunhos também, porque ouvir, né, o aluno, ouvir o pré-adolescente nessa fase também é de extrema importância, ouvir o que eles têm a dizer, ouvir as suas angústias, né? A gente acha que eles não têm, mas eles têm sim, né? Ouvir o que eles têm para dizer, o testemunho, alguma relação de amizade, em algum momento em que foi necessário eles agirem com uma determinada prudência, né? Ou que eles não estavam entendendo, mas agiram e foram beneficiados naquele momento. Com certeza, nós vamos nos surpreender. E Eles é têm muitas importante, experiências. né, Leide? Porque eu acho que fixa mais para eles o exemplo do que só o falar, o citar, né? Por isso que a importância dessa relação, né, do aluno, do professor, porque quando ele conhece ali, ele vai saber esse momento em que está para ouvir e o que está para falar, né? Então, consegue construir bem essa relação e esse saber, né, escolar. Então, Isso. fechando esse primeiro ponto, e aí entrarmos no ponto 2, o escritor vai falar de temer a Deus nos livra do mal. E aqui tem muito a ver com escolhas. Veja aqui, as nossas escolhas podem abreviar os nossos dias na Terra. No próprio devocional, vai nos dizer em Provérbios 10, 27, que quem teme a Deus tem aumento de dias. Então, as nossas escolhas por Deus, em viver para Deus, glorificar a Deus, não quer dizer com isso, porque nós precisamos ter um seguinte cuidado. O livro de Provérbios é um livro de princípios. Ele não é uma doutrina no sentido de que tudo aquilo vai acontecer igualmente para todos, mas esses princípios eles são válidos no sentido de que se eu temo a Deus, se eu busco uma vida com Deus, uma vida que glorifique a Deus, em sabedoria a Deus, a probabilidade de eu ter livramentos insondáveis e infinitos da parte de Deus, eles são grandiosos. Em contrapartida, se eu busco uma vida distanciada de Deus, a probabilidade de eu ter dissabores nessa vida e até morte repentina, ela é grande. Esse princípio é válido e nós vemos todo dia na mídia, das diversas formas. Mas eu queria que vocês pontuassem, até pela questão do tempo, o segundo tópico vai falar de medo e temor. Então, eu queria que Manuela falasse sobre o medo e as suas consequências, e ato contínuo, a irmã Leide nos falasse sobre os benefícios de temer a Deus. Então, Manuela fala sobre esse temor, esse medo que aprisiona muitas vezes os nossos adolescentes e qual é o remédio para isso? Aí a irmã Leide vai apresentar. Pode falar. Então, é importante aqui, para finalizar esse primeiro tópico, acho que o professor poderia construir, junto com o aluno, um quadro, ou até num cartaz, uma cartolina, esse conceito. Como é que esses alunos conceituaria, né, a palavra sabedoria a partir do que eles discutiram, dos primeiros tópicos? E aí já entraria com essa pergunta, né, que o irmão Douglas Gilson me fez, que é o que é temor, o que é ter medo, né? Então, ele faria aí esse link. E aí, o medo, né? Ele é algo que muitas das vezes realmente nos aprisiona, né? A lição, ela vai falar bem que o medo, ele vai assustar, né? Vai nos fazer fugir. E aí, o professor pode até trazer elementos e perguntar aos alunos, o que lhe traz medo? Né?
lhe causa medo. E aí ele pode começar perguntando, né? Você, professor, pode começar perguntando em relação à escola, o que lhe traz medo? Em relação na sua casa, o que traz medo? Né? Nas relações com os amigos, do que você tem medo? Na própria igreja, você tem medo de alguma coisa? Então, trazer o aluno para perto para dizer as experiências. Não, eu tenho medo da minha mãe, né? Eu tenho medo de apanhar, ou até mesmo eu tenho medo do pastor brigar comigo, eu tenho medo de ser disciplinado. Então, você vai ouvir, né, várias situações aí que eles vão ter medo, e é um bom momento, que alguns, com certeza, né, é um momento para rir, mas é um momento sério também. Rir porque as situações são diversas, né? Porque cada um vai dizer ali na sua área o que tem medo, e o bom de trazer várias situações é que cada situação dessa mesmo, nós temos essa experiência. Em algum momento da nossa vida, ela nos assustou e nos trouxe medo, né? Então, é importante que ele vai trazer e você também pode apresentar quais são os seus medos, né, como professor. E aí, o medo, muitas das vezes, ele vai distanciar, né, um projeto, um sonho, que é como a lição vai abordar. Então, dependendo do meu medo, se eu tenho um medo na igreja do microfone, de falar, eu sou muito tímido. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso agir? Esse medo, ele tem me afastado de ter oportunidades, né? Tem me impedido de ter oportunidades, de me impedido de estar ali presente em alguns eventos da própria juventude, do DEJAD, pela vergonha. Então, você levar essa relação para ele fazer. O que eu estou tendo medo que está me afastando da igreja, das pessoas, principalmente com essa elevada, né, esse elevado índice de pré-adolescentes, de crianças com depressão, ansiedade, né, e várias outras síndromes. Então, acho que é importante, muito importante abordar esse assunto, trazendo isso, né, aquilo que eles têm medo, e a partir disso, o professor dizer que esse medo, ele analisar sabiamente, e aí entra o conceito de sabedoria. Como é que eu posso, que estratégias eu posso ter para não agir dessa maneira, né? Para mudar essa minha atitude? E claro que isso é uma construção, mas a partir do momento que você apresenta, você vai levar para o pré-adolescente a possibilidade de refletir sobre o assunto. Porque muitas das vezes o medo, ele nos né? Nos estaciona. Que é aí onde entram os benefícios, né? Como Isso. que a irmã Eleide vai nos apresentar também. Mano estava falando aí, eu estava o tempo todo pensando na minha cabeça. Eu acho que é o mal do pedagogo, né? A gente vai ouvindo e vai começando a construir. Assim. Eu estava imaginando aqui na minha cabeça uma caixa bem grande, bem decorada, a caixa surpresa, né? Toda fechada, só para eles colocarem a mão ali dentro para pegar objetos. Aí seria interessante trabalhar isso, né? Com eles dentro da sala de aula, com vários objetos dentro da caixa, só o espaço para colocarem a mão. Seria uma forma interessante de trabalhar essa questão do medo, porque muitos vão, de fato, ter medo de colocar a mão lá dentro da caixa, alguns vão enfiar o braço todinho para tentar vasculhar o que tem lá dentro, né? E se tiver uma pessoa lá dentro, dependendo do tamanho da caixa, se tiver uma pessoa lá dentro que faça esse link, aí é que vai ser divertido para eles. Seria divertidíssimo, gente. Você estava falando aí, a minha cabeça aqui só... E, assim, é bem importante, né, trabalhar isso mesmo, porque o momento da sala de aula é exatamente esse, é o momento de romper barreiras, né? O temor de Deus e os seus benefícios, né? O temor a Deus e os seus benefícios para o ser humano, para nós, né, crentes em Cristo, é extraordinário, está longe do nosso alcance. Em Provérbios, aqui 14, 27, né? Diz assim: o temor do Senhor é a fonte de vida para preservar dos laços da morte. O Senhor, os benefícios são tantos, né, na nossa vida, que até da morte ele nos livra, em todo o tempo. Quantos livramentos o Senhor já
já não nos deu por causa de uma decisão, às vezes um momento decisivo, um momento decisório, e o Senhor está dizendo assim, não, não vai não, não faça não, né? E ali você recebe um livramento do Senhor. O temor traz saúde para o nosso organismo, porque quem teme ao Senhor preserva o seu corpo, né? A gente estava falando na lição sobre diáconos, na outra revista, né, do outro trimestre, e uma criança perguntou para o diácono se era o que é que tinha a ver pintar o cabelo, não sei o quê, e assim eu tenho uns fiozinhos brancos, né? E ela disse assim, nada contra o cabelo branco, viu, professora? E eu comecei a rir. Aí depois eu fui explicar, eu digo, olha, o meu cabelo branco é uma escolha, né? Eu escolhi preservar o meu cabelo, porque eu já uso uma químicazinha, né, para manter assim, baixinho e tal. E aí, se eu for colocar mais tinta, vai agredir muito. Eu não tenho mais 15 anos, né? O folículo capilar já não é mais o mesmo. Então, tudo é uma questão de balanço, de sabedoria, de tempero, né? É a sabedoria do Senhor que nos dá esse tempero, esse equilíbrio. E com o tempo a gente vai se adaptando a isso. Então, quem teme ao Senhor preserva a sua saúde, a saúde do seu organismo. O temor do Senhor nos leva a conhecer os seus mandamentos e propósitos, porque quem teme ao Senhor quer aprender a sua palavra, né? É um escudo para os que são sinceros, é verdade. Quando você está diante de uma situação em que precisa de uma ação de Deus, a palavra do Senhor vem ao seu coração, ela é escudo. Há poucos dias eu passei por uma situação bem angustiante, e o tempo todo a voz do Senhor no meu coração dizia assim, e aos anjos eu dou ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E quando essa palavra chegava ao meu coração, ela era um escudo. Ela não me deixava tomar atitudes que ia trazer prejuízo para a minha vida, que ia trazer prejuízo para a minha família. Eu fiquei esperando no Senhor, né? Porque a palavra vem ao coração. O salmista diz que eu guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por isso que a palavra é escudo. Temer a Deus nos leva ao arrependimento e abandono das velhas práticas erradas. Porque quem teme ao Senhor não se acostuma com o pecado. Que isso tem a ver com aquilo que pontuamos no início, que da relação da sabedoria com o nascer de novo, né? Então, assim, a partir do momento que eu me rendi a Cristo e eu temo a Ele, eu vou buscar uma vida de mudanças de práticas, de renúncia, de forma que eu esteja caminhando em adoração, em agradecimento e glorificação ao nome dele. Assim, e não por ter medo de ser castigado. Não, por temor, né? Temor. E aí que a gente entra aqui no subtópico. É legal esses objetivos específicos, porque você pode, né? Você vai pontuando e já vai apresentando. Ó, isso aqui se aplica aqui. O temor ao Senhor não é o mesmo que sentir medo de ser punido. Não é por ser punido, é por temor, é por amor ao Senhor e à sua palavra. E aí, como Manuela falou, no final do primeiro tópico, de construir um conceito de sabedoria, igualmente construir o conceito de temor vai ajudá-los a desconstruir essa questão que temor tem a ver com temer, ter medo. E no contexto cristão, no contexto de olhar para Deus, esse temor é totalmente o oposto. É reverência, é como o Manu falou, é adoração, é devoção, é tudo de bom que eu, como filho, possa oferecer ao Pai em gratidão pelo que ele é a mim. E aí, o terceiro tópico desse segundo tópico vai falar sobre que o temor é a bússola da vida, ou seja, se nós imagina que estávamos perdidos
um deserto, uma selva, digamos assim, e não sabíamos para onde ir, porque não tínhamos a presença do Espírito Santo, nem estavam reconciliados com Cristo. A partir do momento que nos rendemos a Cristo, passamos a desfrutar de uma bússola que é o próprio Espírito Santo. Então, ele quem vai nos conduzir. Então, veja que não dá para eu dizer que eu estou alinhado com o Senhor se a minha bússola ou meu GPS ele está em distância do Senhor. Então, eles caminham junto. Eu temo ao Senhor, eu busco viver uma vida de glorificação ao Senhor, o meu GPS está cada vez mais alinhado. A bússola, aquele nível da bússola está cada vez mais direcionado para o Senhor. Mas, entrando no terceiro e último ponto, a temática maior é honrar a Deus nos torna sábios. E aí, o escritor vai apresentar alguns aspectos daquele que vive para Deus e precisa desenvolver algumas características como consequência desse honrar a Deus. E aí, novamente, eu vou pedir ajuda de vocês. A irmã Eleide pode fazer a relação de honrar a Deus com a santidade e Manu pode fazer a relação de honrar a Deus com o priorizar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. O irmão Douglas estava falando aí sobre essa questão do temor, né? E aí eu estava olhando aqui a Lucas 1,50, né? Que diz assim, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. E quando o irmão estava falando, eu estava lembrando, né, que ser temente a Deus, né, e usar esse temor como direção, né, como bússola. Nós estamos aí diante de uma circunstância bem atual na vida de todo mundo, estamos todos, né, nesse período em que estamos vivendo agora, em que precisamos fazer algumas escolhas, e geralmente a gente acha-se que o caminho do amor, né, ele tem a ver com atitudes incondicionais, sem levar em consideração o caminho, o objetivo final, o propósito final deste caminho. E muitas vezes, né, na maioria das vezes, o Senhor está nos levando a um caminho oposto, porque ele é misericordioso. Ninguém é mais misericordioso do que Deus. E, às vezes, nós, como crentes, queremos ser mais misericordiosos do que o Senhor, não é verdade? E a gente quer justificar todos os tipos de erros, achando, né, que isso é misericórdia, que isso é amor. E não é. Às vezes o Senhor ele vai nos levar ao contraditório para provar, né, que só Ele é misericórdia. E ela é de geração em geração sobre os que o temem. Quem não teme ao Senhor não tem acesso a essa misericórdia, né? Aqui falando sobre esse primeiro ponto aqui, né, já do terceiro tópico da lição, sobre a honrar o Senhor, né, sobre a santidade. É interessante, né? Eu vou até trazer um exemplo que eu trabalho muito com os meus filhos aqui na minha casa, né? Muito se fala de doutrina, e doutrina, de fato, não é santidade, mas viver a doutrina santifica-nos, porque quando nós preservamos o nosso corpo, quando nós preservamos os nossos olhos, quando nós selamos, né, os nossos olhos, os nossos ouvidos com aquilo que há de bom e de frutífero, né, nós estamos dando prioridade a essa vida de santidade. E a palavra do Senhor diz que se sem santidade, ninguém verá a Deus. É necessário viver uma vida de santidade,
para que possamos, ao final dessa jornada aqui, nós podemos nos encontrar com o Senhor. Quando amamos a Deus e respeitamos a sua santidade, naturalmente obedecemos os seus mandamentos, a doutrina bíblica, aos princípios bíblicos, os valores bíblicos, eles não são para nós uma carga, né? Quando nós amamos ao Senhor, é prazeroso viver as orientações do Senhor para a nossa vida. Não praticamos a sua vontade por medo de punição ou castigo, e sim porque temos receio de desagradá-lo no coração dos fiéis. Há um desejo sincero de honrar o Senhor, né? Nós, de fato, temos. E vivemos essa santidade sem opressão. Se existe opressão, não é santidade. A santidade, ela não se resume a uma vida de opressão. A gente precisa deixar isso claro, porque isso exige, né, os pré-adolescentes, eles estão muito ligados à questão doutrinária dos usos e costumes, e acha que ser santo é vestir uma saia, no caso das meninas, os homens é andar de gravata, e somente isso, né? Quando a santidade ela vai além disso, não é só uma questão de usos e costumes, mas é o que nós colocamos diante dos nossos olhos, é o que nós colocamos nos nossos ouvidos, né? A palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, o que nós precisamos, né, para os dias de hoje, é fomentar no meio, né, entre os adolescentes, os pré-adolescentes, essa questão da preservação daquilo diante das redes sociais, diante de uma facilitação que nós temos acerca de conteúdos de todas as naturezas, nas redes sociais, nessas plataformas de vídeos, de TikTok, por aí vai, né, YouTube e muitos outros, né, que tem aí à disposição de toda a juventude, eles entenderem que todas as coisas nos é lícita, mas nem todas as coisas nos convêm. E isso é viver em santidade, né? É escolher uma vida com o padrão de Cristo. Será que se Cristo vivesse... Eu acho que é uma palavra, assim, uma pergunta bem interessante para fazer dentro da sala de aula. Será que se Cristo estivesse hoje entre nós, ele estaria distraído, né, diante de um celular, gravando vídeo para o TikTok? E Seria interessante, interessante fazer essa pergunta. e é interessante nesse ponto, porque entra um outro aspecto que o professor pode ensinar ao longo desse trimestre, é a questão dos atributos de Deus, porque Deus ele é onisciente. Então, aquilo que o jovem, que o adolescente faz extra sala de aula, ele é alcançado porque Deus ele contempla tudo. E isso é muito importante nesse processo de santificação. Mas como eu posso honrar o Senhor colocando ele em primeiro lugar, priorizando ele, Manu? Primeiramente, né, a gente retoma aí o que estávamos falando sobre ter medo, né, e honrar. Então, eu vou dar o meu melhor ao Senhor. Então, tudo eu vou pensar primeiro em Deus, se está agradando a Deus, se corresponde à palavra de Deus. Então, para que tudo seja em primeiro lugar, eu preciso entender que não é por medo, né? Não é porque, às vezes, passa a ideia, a imagem de que, principalmente os pais, né? Porque vão instruindo, ensinando ali o filho e diz, olha, Deus, se desobedecer ao Senhor, né, vai ser castigado. A mão de Deus vai pesar. Isso. A gente escuta muito isso. E isso vai gerar o quê? Medo e não temor, né? E aí a gente já viu essa relação. Então, honrar a Deus é isso, é eu não ter medo de uma consequência, é eu não ter medo assim, não, primeiro eu vou buscar a Deus e depois eu vou assistir, ou depois, né, você trazer essa relação para o pré-adolescente. Não, primeiro eu tenho que fazer o meu devocional e depois assistir. Mas se eu faço o devocional pensando em assistir, o meu devocional ele não vai ser ali de todo o coração, né?
com tudo que eu tenho, não vai ser o primeiro lugar, porque, na verdade, o que está no primeiro lugar no meu coração é assistir, né? Então, é importante fazer essa relação com os pré-adolescentes, e aí ele vai falar, né, sobre Mateus, e é verdade, né? Quando a gente entrega ao Senhor, quando a gente coloca primeiro, serve a Deus, né, em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. Então, pensar exatamente, levar eles, né, a pensarem sobre isso, a refletir sobre a importância de colocar o Senhor em primeiro lugar. E aí entra até a questão de tomada de decisões, né? Eu vou honrar a Deus tomando a decisão segundo a sua palavra, então isso vai me trazer reflexão, eu vou pensar, não vou agir por impulso, para agradar a minha vontade, o meu desejo, o meu coração. Então, isso é colocar Deus, né, em primeiro lugar, é honrar a Deus. E a gente honra a Deus colocando em primeiro lugar quando entendemos que tudo aquilo que fazemos é para Ele, é para a glória do nome dEle, né? Esse é o nosso resultado final. É verdade. Douglas News estava falando aí sobre a questão dos atributos de Deus, e seria interessante, num momento como esse, fazer até um retrospecto, né? E lá buscar lá no segundo trimestre, nós estudamos sobre os atributos de Deus. Então, lembrado daquela aula, né, em que os atributos que só Deus tem, né, são a onisciência, a onipresença, a onipotência. Ele está vendo tudo, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. E por Isso. aí. E como desfecho, irmã, de tudo isso, o último tópico vai dizer que honrar o Senhor nos torna sábios, ou seja, diante de tudo isso, se nós seguirmos esse caminho, se o aluno seguir esse caminho que começa numa rendição a Cristo e a partir daí uma vida de renúncia ao passado, mas de rendição ao Senhor, ao senhorio de Cristo, uma vida que busca a santidade, uma vida que prioriza o Senhor em primeiro lugar, o medo ele já não vai ter o poder que ele tinha nos nossos corações, o temor no sentido de que Deus é tirano, é bravo, ele vai ser mudado como Deus é um ser que nos ama, que nos ouve, que contempla as nossas orações, que tem prazer em se relacionar conosco. Então, tudo isso vai nos tornando sábio, e essa sabedoria ela vai sendo expressa na prática. Então, como o nosso horário aqui já está se esvaindo, eu queria só abrir mais uma oportunidade para vocês para falarem sobre a dica pedagógica que sempre é pontuada nessa lição, qual dica nós temos para essa lição, e ato contínuo nós já vamos estar de coração partido, porque está muito boa a nossa aula, mas vamos precisar concluir. Então, Manuela, qual a dica pedagógica para essa lição? Ao longo da lição, né, eu já dei algumas dicas, que foi a tempestade de ideias, sobre sabedoria, temor. Ele trouxe uma maravilhosa, que eu amo sempre, que é a da caixa surpresa. E para o momento do medo, né, para falar sobre medo, sobre temor, acho que é muito importante também introduzir. E como desfecho de tudo isso, acho que fazer ali com eles um painel, né, um quadro ali, pode ser numa cartolina ou individualmente, cada um numa folha de papel A4, sobre exatamente, né, a diferença, sabedoria, temor a Deus, e aí que maneiras, exatamente, apresentar situações. Como é que eu, né, agir em relação a isso, ou como é que eu posso aplicar na minha vida? Que aí retoma lá os saberes escolares. O aluno ele precisa concluir a aula entendendo, né, compreendendo de fato o que é sabedoria, entendendo que honrar a Deus, né, significa amar, obedecer, né? Isso é temor ao Senhor. Então, é retomar tudo isso, é fazer um desfecho ali, ele mesmo escrevendo, fazendo até mesmo um mapa mental, escrevendo do jeito dele, se quer por desenho, escrita, um mapa, o que ele quiser, deixando bem à vontade para ele fazer esses registros de atitudes, estratégias que ele pode fazer a partir das aprendizagens dessa lição. Amém. Eu queria deixar uma dica também, essa não para ser aplicada na aula, mas para uma organização do professor. Essa ideia aqui, gente, olha,
um plano de trabalho, né, um plano de aula, porque trabalhar, né, com tantos requintes de qualidade exige um planejamento, né? Exige que tudo seja planejado, projetado, que tudo seja organizado para que dê tudo certo, porque a nossa aula precisa tem objetivos e eles precisam ser alcançados, né? E aí o professor precisa, né, desse plano, que é bem facinho. Nós fizemos uma reunião aqui, talvez a sua igreja, a sua congregação não tenha o supervisor pedagógico, né? Esse plano foi construído a partir das reuniões pedagógicas que fazemos aqui com as professoras, né, da nossa congregação, principalmente as professoras do NEPIM, que entra aí do pré-adolescente, né, até o maternal, vai do maternal até o pré-adolescente, quer dizer, essa ideia aqui é muito bacana. Eu lembrei da síntese, né, que a Manu trouxe para a gente, assim, de uma forma muito, né, muito espetacular ali, aquele momento foi maravilhoso. Eu tinha feito não, uma semana antes com minhas professoras aqui, aquela mesma reunião, mas nem todas estão na síntese, né? E a gente está ali para aprender. E esse plano eu achei ótimo, bem sintético, bem simples, e tem todas as dicas, inclusive, de como desenvolver os objetivos, né? Ótimo, excelente. Então, de repente, irmã Eleide, pode até anexar, né, na aula, porque aí os professores irão ter acesso. Mas, irmãs, foi muito bom essa participação com vocês. Eu agradeço. Quero aqui também fazer menção à nossa igreja, ao pastor Martim Alves, que nos concede esta oportunidade de estarmos compartilhando aquilo que o Senhor tem nos concedido, como também o pastor Reinaldo, diretor do DENEC, que juntamente com sua equipe tem idealizado esse projeto e tem sido uma grande bênção, tem alcançado muita gente nos diversos estados, até fora do nosso país, através da ferramenta da internet. Então, eu quero agradecer a vocês, desejar que continuemos nesta lida e certamente os professores das respectivas classes que vocês trabalham são muito abençoados pelo conhecimento que o Senhor tem lhes dado e pela leveza que vocês compartilham aquilo que tem chegado aos vossos corações. Então, quero aqui agradecer a presença de vocês, agradecer por esse momento e assim concluímos nossa aula e também a você, professor, que vai estar nos acompanhando. Pegue seu material, risque, rabisque e que a sua aula seja uma bênção para a glória do Senhor. Então, a paz do Senhor para a Manuela, para a Eleide e a todos os professores que nos acompanham e alunos. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Obrigada, Eleide. Obrigada, Douglas Nilson, pela ajuda, né, pela colaboração, pelo suporte. É bom ter vocês, né? É bom estar em família. Amém. É bom demais. Beijo, até a próxima. Amém. Tchau.